Então vamos lá? Sempre que a gente fala aqui de investimentos e etc., a gente ignora uma parte muito importante desse investimento, que é não considerar o fator tempo em virtude dos aportes. Então eu vou mostrar para vocês aqui a verdadeira fórmula da riqueza, mas antes disso eu vou precisar voltar um tempo aí na história para a gente conhecer um cara muito importante que mudou a história da humanidade de certa forma, chamado Vilfredo Pareto. Ele que viveu de 1848 a 1923, era um economista e sociólogo italiano. Quando ele foi observar a distribuição de terras da Itália, ele percebeu que a renda e a propriedade na Itália eram distribuídas de forma extremamente desigual. E aí todo mundo compreende, né? Mas 20% dos proprietários tinham acesso a 80% das terras. Uma grande diferença quando você pensa em termos de distribuição. E aí ele publicou essa obra, então, no curso de Economia e Politique, né? E o Pareto percebeu que essa desigualdade na distribuição não era exclusiva da Itália, mas podia ser observada em outros países e em outros contextos sociais. É aqui que a coisa começa a ser generalizada. Várias outras pessoas pegam então essa ideia do Pareto e começam a atribuir a outras coisas, e elas percebem que quase tudo no mundo estava distribuído no famoso 80-20, a ideia central de que quase todos os sistemas, minoria de causas ou esforços, 20%, geravam 80% dos retornos ali. E aí no campo da administração, até hoje essa ideia foi criada para ajudar gestores a identificarem os problemas. Então você pega 80% do faturamento da empresa, normalmente vai estar atrelado a 20% ali dos produtos ou serviços disponibilizados para aquela companhia. E quando você vai ver a qualidade também, né, 20% dos clientes estão gerando 80% das reclamações, e assim sucessivamente esse sistema sendo aplicado em quase tudo. E então se cria o princípio de Pareto, que tenta identificar falhas. 20% das peças de um carro são responsáveis por 80% das falhas, e assim a gente foi aplicando. 20% do tempo de esforço são responsáveis por 80% dos resultados. Raul, como assim, né? Então se você se focar em 20% daquilo que um atleta profissional faz, 20% do tempo de treino, 20% da dieta, você alcança 80% dos resultados daquele atleta. Raul, não é possível? É possível. É que a diferença entre um corredor, por exemplo, maratonista que chega em primeiro lugar e um corredor de rua não é gigantesca. A gente pensa que é de 100%, mas ele não corre 2 vezes mais rápido que um ser humano normal e nem por 2 vezes mais tempo, né, do que um atleta de rua, por exemplo. Ele corre um pouquinho mais, né? Um nadador profissional, a diferença muitas vezes do campeão para o último colocado está em milésimos. Então, é basicamente isso que a gente foi descobrindo, e foi descobrindo que valia a pena você focar naqueles 20% de esforço de muitas coisas para você chegar em 80% do resultado dessas mesmas coisas. Muita gente que é atleta sabe disso bem, né? O cara que fala ali, pô, você malhar ali bem e tal, equivale a 20% do resultado. O 80% vai ser dieta, né? E aí muitas coisas similares aí a gente tem nisso. E aí a gente tem alguns exemplos de como isso aqui funciona na prática. A distribuição de renda e riqueza. Na própria Itália do século XIX, aí o Pareto observou que uma pequena parcela da população detinha a maior parte da terra e da riqueza, e muitos países indicam que um percentual até mais reduzido que esses 20% concentra uma parcela desproporcional da riqueza. Então, se você pega no Brasil, por exemplo, você vai perceber que 5% da população aí detém, tipo, 80% da riqueza, e às vezes até mais, né? Então, o princípio de Pareto, ele pode ser aplicado a uma série de fenômenos no seu dia a dia. Se você tentar verificar isso, você também vai perceber mais ou menos o mesmo resultado. Só que quando a gente olha para os investimentos, muita gente ignora o poder do princípio de Pareto na sua vida normal. A primeira informação, você pode pesquisar calculadora juros compostos investidor sardinha, ou calculadora juros compostos AUVP, o que você preferir, né? Tem aqui da UVP, que é essa azulzinha, e do investidor sardinha é a vermelhinha. Então, quem vota Bolsonaro pesquisa AUVP, quem vota... Brincadeira. Mas hoje em dia a política tá desse jeito, né? Gregos e troianos. Então aqui você vai pesquisar, e aí você vai fazer a seguinte conta aqui, né? Você pode pesquisar aí. Como é que o princípio de Pareto vai alterar drasticamente a sua vida sem você reparar nisso? Os seus primeiros 20% dos aportes, eles vão corresponder a 80% dos seus resultados nos investimentos. Então, muita gente pensa, meus primeiros aportes, quando eu tô começando a investir, eu posso errar mais. Esse dinheiro é o que mais vai ficar tempo nos juros compostos e é o que mais vai impactar a sua vida. Quer ver, por exemplo? Olha que interessante. Vamos supor, Cazé, menino jovem. Quantos anos você tem, Cazé? Eu tenho 28. O Cazé tá investindo desde os 20 anos, um homem sério, né? Então ele vai investir por 80 anos. Então 20% desses 80 anos vão ser os primeiros 16 anos. Então vamos supor o seguinte, vamos investir ali R$600, né? Olha só, R$600 ao longo de 16 anos. Pode submeter uma taxa de juros 12%, porque aqui a gente tá tentando um juro nominal mesmo. A taxa de Selic agora tá em 3,25, né? A gente vai ter R$328 mil aqui. Esses R$328 mil, eles vão ficar submetidos agora
agora ao investimento por mais 64 anos, né? Então, mesmo que você não invista absolutamente nada, por mais 64 anos, esse dinheiro é o que vai estar investido ali, esses primeiros 20% dos seus aportes, que vão gerar, olha só, 463.383.840 reais, se forem bem investidos, né? Se você investir errado, sair comprando ação de empresa merda, esse tipo de coisa, lógico que você não vai chegar a ter o mesmo resultado. Agora, mesmo que a pessoa continue investindo 600 reais ali, depois desse período de tempo, olha que a diferença não vai ser tão gritante. Aqui foram 463 milhões de reais. Se a pessoa continuasse investindo 600 reais ao longo dos próximos 64 anos, ela teria só 552 milhões de reais no final. Ou seja, os primeiros 20%, que são 16 anos dos seus investimentos, eles foram responsáveis por praticamente todo o resultado. E é aqui que as pessoas se enganam. Tem gente que fala, minha carteira não tá saindo do lugar, eu tô investindo há 10 anos. É óbvio, né? Você tá investindo errado na parte que é mais significativa para sua carteira inteira. Porque se você tirar aqui 80% disso, né, só pra gente ver quanto que equivale, olha só, dá 442 milhões de reais. É impressionante. Então, assim, esses 328 mil, que são os 20% do tempo, eles dariam quase isso. 442 e que deu 463 milhões. Quase todo o seu resultado dos investimentos vem das escolhas que você está fazendo agora, no começo. Se você não fizer um começo bem feito, os primeiros 16 anos dos seus aportes, você não vai ter esse 80% de resultado favorável lá na frente. Então, o que importa mais, né? Os primeiros aportes e você investir, pelo menos, para poder seguir o princípio do Pareto certo, 25% da sua renda. Por quê? Isso vai gerar a maior parte do seu resultado. Então, se você vier aqui no seu salário, eu ganho 5 mil. Eu coloco 25, poderia ser 20, né? Por que você falou 25 então, Raul? Porque eu já falei 25% por muito tempo. Porque equivale a cada 4 anos, equivale a 1, né? Ali que você está investindo. Então, o que é o importante de você fazer se você quiser constituir riqueza, né? Investir esses 25% e focar principalmente nesses primeiros anos dos seus aportes. Por que isso acontece? É o interessante, né? Que algumas pessoas não conseguem compreender. Quando você faz o seu primeiro aporte, esse R$ 1.250 ali que você vai investir, por exemplo, ele é o R$ 1.250 que vai ficar por mais tempo investido. Então é isso que está fazendo a diferença aqui no caso dos investimentos, né? Se você põe aqui, ele vai ficar por 80 anos. O primeiro aporte, se você esperar ele aos 20 anos ali, você viver até 100, por exemplo, que é um número absurdo, né, que eu tô colocando aqui, vamos supor, mesmo você colocar por 50. Ao longo dos anos, o 1.250, ele vai existir por 50 anos. Enquanto que o seu aporte que você fez depois de 10 anos de aporte, ele só agiria aqui nos juros compostos por 40 anos. Então olha a diferença que dá. 361 mil, se você tirar 10 anos somente, você vai para 116 mil. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais aquele primeiro dinheiro tá trabalhando. E é exatamente aqui, cara, que é o erro redondo de muitos que a pessoa fala, eu posso errar porque eu tô começando agora. Quando você tá falando de juros compostos, tá falando de reinvestir dividendo, sim, reinvestir... a renda fixa. Tudo que cair aqui, a gente vai reinvestir. Então, assim, o principal aqui é você tomar cuidado com os primeiros aportes que você tá fazendo. E é o oposto do que a gente faz, porque a gente vai ficando melhor a cada ano que passa. Mas é aí que eu falo, as pessoas falam, mas eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que me arriscar. Eu tenho pouco dinheiro, né? Eu tenho que pegar esse dinheiro que eu vou aportar, então, e colocar em criptomoeda e etc, porque eu vou perder pouco. Eu vou perder só R$ 1.250. Só que não, na prática, R$ 1.250, em cima do tempo total de juros, você tá perdendo. A cada R$ 1.250 você tá jogando fora, você tá jogando 361 mil do futuro, né? Então, cada mês que você erra aqui, ele custa muito mais caro do que os meses finais que você erra. Então, quando você já tem uma quantidade grande de dinheiro, o mês final que você erra, ele já não age mais criando grandes diferenças pra você. Ele vai ser um dinheiro que vai se transformar num volume bem maior. Isso aqui foi talvez a coisa que eu mais demorei a compreender e a que mais fez diferença, porque eu pensava assim também, eu pensava, mas pô, R$2.000, R$3.000 que eu errar numa ação aqui, ou que eu colocar no investimento que eu não tenho certeza que vai dar certo, ele não tem grande relevância. Só que tem. Quanto mais jovem a gente é, mais relevância isso tem. É claro que se você, eu vou aposentar aos 70 anos, R$1.250, ele não vai ter aquele dano, né, do tamanho que aquele dano ali teria, porque ele vai virar 12 mil na prática. Óbvio que teve um dano específico pro seu patrimônio, mas não tão grande. Agora, 50 mil, o cara fala, não, vou só apostar 50 mil no negócio que pode dar errado, ou numa bobagem. Aí já virou 482 mil. Então tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro que você tá jogando fora aqui não tem o mesmo custo do dinheiro futuro. Ele precisa ser levado a juros para você compreender isso lá na frente. Então, sempre investir pelo menos 25% daquilo que você ganha em investimentos sólidos e seguros. Faz sentido? Deu para entender? Bastante sentido. Eu acho que esse é o principal mecanismo, né, para enriquecer. Essa é a verdadeira fórmula da riqueza, é compreender o efeito do investimento que você faz hoje a longo prazo, porque aí você começa a dar valor em cada real a mais ali, você vai percebendo que esse dinheiro, ele realmente tem uma grande diferenciação lá na frente. É óbvio, né? Não dá pra ficar louco com isso aqui, senão daqui a pouco você tá trancado dentro de casa pra não gastar cada R$500 e colocar tudo porque tá valendo mais no futuro, não adianta nada também, porque você vai chegar lá velho e não vai ter muito sentido você consumir esse dinheiro depois de 40, 50 anos também, não vai ter o mesmo prazer, né? Uma caipirinha com 80 anos, quem tem 80 anos pode comentar aí, não é a mesma caipirinha
caipirinha de quando você tem 20 anos, né? Você ir ali durante o seu período de juventude, comemorar um carnaval, alguma coisa, não é a mesma coisa se você tá com 50 anos com dorzinha na coluna, depois dos 50 anos a junta começa a cobrar, né? Eu com 30 já tô com determinado cansaço do carnaval. Me chamaram pra ir pra Recife, eu falei que ia, aí agora já tô enrolando pra comprar passagem, já tô falando, sei lá, vamos ver isso aí, já tô preferindo ficar em casa vendo Netflix. Vai indo lá. Então, assim, também tem que tomar cuidado pra isso, né? Você investir esses 25% vai gerar mais de 80% do resultado, você tá investindo 25% e não 20%, e você vai ter hoje, 80% para você usufruir no presente, né? E aí você não vai ficar arrependido lá na frente de não ter vivido, de não ter aproveitado a vida. Eu queria trazer essa lição para vocês, é um vídeo um pouco diferente daquele que eu faço normalmente, mas é porque ele mudou muito a forma como eu enxergo as coisas. O princípio de Pareto eu uso em tudo na minha vida, né? Você bebe 20% do ano, colhe 80% dos resultados, você faz tudo aí, realmente você vai na academia 20% do ano, colhe 80% do resultado, brincadeira, 20% do que um atleta profissional. 20% do álcool que você toma é responsável por toda a cachaça que você tem no outro dia, ressaca que você tem. 20% do álcool. É aquele momento. Depois, os 80 é só o... Não. O 80 é o que você tomou inicial. Aquele 20% de quando você sabe que devia ter parado é a hora que você passa mal. Então o princípio de Pareto, ele age de acordo com tudo na vida de vocês. Olha, se quiser aprender a investir, o que eu vou te recomendar? alvp.com.br. Agora tem uma questão, tá? Nesse ano agora, a gente fez algumas alterações muito interessantes aqui na AVP. A expansão gratuita, tá vendo aqui a carinha do Guilherme? A gente criou um módulo extremamente avançado agora. A gente sabe que muita gente aqui já investe há alguns anos. A gente criou um módulo avançado que é análise de balanço patrimonial, etc. Tem sido muito útil para empresários e tem sido muito útil também para quem quer se aprofundar nos investimentos além, né, do nível aqui de só ser um investidor. Então, a gente criou aqui realmente um módulo extremamente avançado, ele libera depois que você abre o módulo 4. Então, se você já foi aluno da UVP, você pode ir lá também ativar só a UVP para sempre. Isso aqui foi colocado no curso gratuitamente, não foi cobrado. Quem tá entrando na UVP agora já tá pegando isso aqui direto. Quem teve acesso ao UVP lá no passado e tá com acesso inativo, você pode ativar lá para aquela taxinha de 40 e poucos reais lá, você ativa e pode assistir o módulo avançado. E a gente vai lançar também um módulo de análise por setor, né? Por quê? Porque a gente percebeu que essa é uma dificuldade grande e já junto com os investimentos internacionais. Então, assim, tá muito bacana. A gente vai reajustar o preço, por isso que eu tô avisando já para vocês antes, com antecedência. Esse ano, de algum momento aqui do ano, a gente vai ter que reajustar o preço, porque tá muito defasado em relação ao que a gente cobrava antes, né? Inflação, etc., a gente não reajustou nos últimos 2 anos. Então, a gente já tá avisando para você. Se você quiser entrar na UVP, aproveita, esse é o momento, né? Clica no botão Faça sua análise de perfil. Tem muita novidade, módulo 1, 2 e 3 já inteiros regravados, módulo 4 tá vindo com a regravação agora, a gente já terminou a parte mais pesada do módulo e vai reajustar, a gente vai expandir o módulo de investimentos internacionais. A gente tá fazendo uma coisa muito legal e que não existe em nenhuma outra escola do país, é óbvio, você sabe que a UVP é a melhor, isso aí todo mundo sabe, só ir lá no Reclame Aqui de qualquer instituição e na nossa, você percebe que a gente não tem esse tipo de reclamação de, isso aqui não funciona pra mim, sei lá, até porque a gente devolve 100% do dinheiro, quem reclama ali é só chatão mesmo, porque se a pessoa tem qualquer problema aqui, a gente devolve 100% do dinheiro dela, então você não pagou, né? Você viu de graça, vai reclamar do quê? Por isso que a gente consegue manter esse compromisso. Se você duvida, pode ir lá no Jus Brasil, que a gente estaria cheio de processo, eu faço esse acordo aqui há mais de 5 anos, a gente é hoje a maior consultoria e a melhor de investimentos do Brasil no ranking do BTG Pactual lá, então você está sendo instruído pelos melhores profissionais. Tem módulo também que vai entrar de que o Carlos Stuart vai gravar, do módulo Geopolítica ali, a gente vai colocar também para você aprender esses investimentos fora desse eixo tradicional, então Índia e China. Cara, não tem explicação o que a UVP oferece, fora a plataforma exclusiva, etc. Já não dá mais para fazer propaganda da UVP, que tem que ficar falando por 1 hora, né, de tanta coisa que a gente colocou. Então, vai lá, preenche seu questionário, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando o seguinte, né? Não ficou satisfeito. 100% de garantia. Único do Brasil, tá? Teve gente que tentou copiar? Teve. Voltou atrás e arregou? Voltou. Então, a gente continua sendo o único aí, porque realmente a gente confia muito na qualidade do nosso trabalho aqui. Agora eu vou verificar se tem alguma pergunta, porque além de tudo, a gente também é o único que lê os comentários também aqui. E você pode aproveitar para se inscrever, né? Tem muita gente que não tá se inscrevendo. Vocês ficam inscrevendo em um monte de canal merda, não inscreve aqui, fica vendo todos os meus vídeos. É porque você é meio chato. Mas não tem problema, você gosta de mim, ninguém vai saber. Você se inscreve aqui no sigilo, que você ajuda o canal. Eu sei que às vezes você não quer se inscrever e falar, mas eu vou ficar seguindo cara de investimento. Inscreve aí. Não adianta você não se inscrever e ficar vendo todos os meus vídeos, né? Tem que se inscrever. Colabora, ajuda o amiguinho. Mais fácil, senão você vai ficar perdendo. Não, e hoje em dia você vê esses canais grandes aí, tá lá, tudo cheio de número. O cara não pega metade da visualização que a gente pega, mas é o maior do Brasil porque tá cheio de número, porque vocês não colaboram, né? Que é isso? Isso aí tem que... Vamos ferrar o povo. Escreve aí pra gente poder fazer propaganda e dizer que passou eles. Bora.
Bora. Vamos ver os comentários. A Nirlene Silva 253. Nirlene, seu nome já era complicado, mas você colocou tudo juntinho, ficou difícil. Será que a questão da desdolarização e a queda na popularidade do Trump não está influindo na queda do dólar? Que isso? Desdolarização é uma palavra tá muito cedo pra usar isso. E o Trump não tá com queda de popularidade até o presente momento não, viu? Não sei onde você viu essa pesquisa. Eu não vi, né? Pelo menos eu não vi. Teve alguma pesquisa nesse sentido? Se alguém quiser complementar aqui, eu não sei. O Gustavo Davi falou, qual o nome do site que você usou pra ver esses ativos? Cara, que honra você perguntar isso, né? É da Analítica AUVP. Escreve AUVP Analítica. O site é gratuito para a maioria das funções e tem uma taxinha ali que a gente cobra se você quiser expandir. Por que tem que cobrar essa taxa? Isso é interessante, né? Eu até faria um site gratuito de consulta, como é o Investidor Sardinha, o portal lá. A gente não fez porque a gente teve que pagar para ter acesso aos dados das empresas com curadoria. Porque a maioria das pessoas estão pegando os dados hoje num negócio chamado scrap. Então eles vão roubando os dados de diversos sites e fica tudo cagado, dado da CVM tudo cagado. A gente pagou uma empresa internacional que é a Morningstar, e então a gente colocou lá os dados. Só que o contrato dos caras, velho, pô, 100 e poucos mil, sabe? É absurdo, assim. Então a gente tá tendo um custo absurdo, tá dando prejuízo ainda. Por isso que a gente começou a cobrar por essas funções melhores, e a gente criou diversas funções. Pra ver o dado básico, você não paga nada. Só as funções que a gente criou, a gente cobra. Então, negócio de Graham, o diagrama do Cerrado que já te fala quais empresas são viáveis ou não, aí é coisa nossa, né? Romário Campos pergunta, por que as ações de Tube 3 possuem um tag-along de 80%, considerando que as ações são dos controladores? Eles deveriam possuir um tag-along de 100%, correto? Tag-along é uma proteção pro investidor minoritário. Se eu sou um investidor controlador, por que eu vou ter tag-along de 100%? Se sou eu que vou vender, eu vou vender pelo preço. Quem tem que ter tag-along é o pequeno, é o miúdo, não o grande, entendeu? O grande ele vai receber já. Você vai receber 80% do que os controladores receberam. Então é aí que você não entendeu. A garantia do controlador é o controle. É tipo assim, ó, eu te controlo, eu preciso garantir que você vai me dar pelo menos 80% do seu salário? Não, né? Você vai me dar quanto eu quiser. Se eu quiser 80%, você me dá 80%. Se eu quiser 100%, você me dá 100%. Se eu quiser te endividar, você me dá 150%. E assim sucessivamente. Então quem precisa de segurança, gente, é o quê? É o minoritário. Ajuda o minoritário. É o sardinha. O pequeno usuário. Não é isso? Como é que é o nome? Quando é muito pequeno. O bebê. O lambari. Eu gosto daquela palavra quando fala a pessoa acabou de nascer, como é? O recém-nascido, mas não é isso. Tem uma palavra só pra isso. Eu só lembrei de ensaio de recém-nascido, que é o newborn. Newborn. O grande newborn. Beijo pra vocês.